Bom dia, turma! Esta é uma PPCC de Ecologia de Populações, realizada pelas alunas Aline Jaques, Beatriz Lima e Esther Schubert. O tema do nosso artigo é Como curvas de sobrevivência afetam a vulnerabilidade de populações às mudanças climáticas. Para começar, um panorama. Grande parte do atual esforço de predizer os efeitos ecológicos das mudanças climáticas ignora dinâmicas de populações e a história de vida dos organismos, embora recentemente tenha havido uma tendência de incluir mais demografia em modelos de distribuição de espécies. Por outro lado, na biologia da conservação, as dinâmicas populacionais são muito importantes, mas essas abordagens acabam por diminuir o papel da variabilidade ambiental. Portanto, há várias abordagens contraditórias acerca do risco de extinção no contexto das mudanças climáticas. Como as mudanças climáticas vão impactar comunidades inteiras, uma abordagem mais unificada é necessária. Agora, em termos de estratégia de vida, qual é a diferença entre, por exemplo, focas e conchas-rainhas? E em qual desses grupos que se encaixam as tartarugas marinhas? Em qual estágio dos respectivos ciclos de vida que a influência das mudanças climáticas é maior? O presente artigo argumenta que a diferença crucial reside na estratégia de vida de cada organismo, como representado na sua curva de sobrevivência, onde há uma simetria entre fecundidade e mortalidade. É essa simetria nas taxas de fecundidade e mortalidade que determina o tipo de análise que é necessária. O artigo foca então na fecundidade e nos padrões de mortalidade antes da reprodução de indivíduos, e como as variações ambientais podem afetar diferentes grupos de animais com estratégias de vida diferentes. 3 tipos de estratégia de vida foram levadas em consideração nesse estudo, e eles são divididos entre tipo 1, tipo 2 e tipo 3. O tipo 1 corresponde às espécies que têm um cuidado parental maior com a prole e que têm poucos filhos durante a vida, vivendo também vidas mais longas. Os humanos e outros grandes mamíferos são um exemplo desse tipo. O tipo 2 corresponde a espécies consideradas intermediárias, organismos que têm uma taxa de mortalidade e sobrevivência constante do começo ao fim da sua vida. Animais como pássaros são um exemplo desse tipo. O tipo 3 corresponde a espécies com pouco cuidado parental e que investem quase toda a sua energia para procriar, apresentando uma alta taxa de fecundidade e apresentando também uma taxa de mortalidade muito alta nas primeiras fases da vida. Invertebrados marinhos e insetos podem ser um exemplo desse tipo de estratégia. A melhor forma de se observar essas diferenças de estratégias são com curvas de sobrevivência, que é basicamente uma representação gráfica onde se mostra qual a fração de uma população que sobrevive de uma idade para outra. Nesse artigo, foi então criado curvas para representar cada um desses tipos, tendo no eixo Y a abundância de indivíduos e no eixo X a duração de vida, do nascimento até a morte. Aqui tem uma curva do tipo 1, onde pode ser visto algumas espécies de grandes mamíferos, como o elefante africano. Ela apresenta uma forma convexa, representando uma baixa mortalidade no início da vida e com um alto declínio no final da vida. Na curva do tipo 2, a gente tem como exemplo o albatroz gigante. Ele apresenta uma forma diagonal e representa a forma como a morte e a sobrevivência dos indivíduos é constante, sem quedas bruscas no número de indivíduos no decorrer das suas vidas. Na curva do tipo 3, é possível ver uma grande queda no número de indivíduos nos primeiros anos de vida e um relativamente pequeno número de mortes ao decorrer da vida dos indivíduos que sobreviveram. Indivíduos como a concha-rainha, que é um invertebrado marinho, por exemplo, botam milhões de ovos, mas apenas poucas larvas conseguem chegar à vida adulta. 2 modelos foram desenvolvidos para essa pesquisa, para se fazer a predição de como as populações de estratégias de vida diferentes responderiam ao estresse ambiental. O primeiro modelo, ele representa indivíduos que se reproduzem geralmente apenas uma vez na vida e geram muitos indivíduos novos em um único momento. Em A, a gente tem um esquema simplificado desse modelo. Em B, a gente tem a dinâmica total da população, que é um pouco mais fácil de entender. A gente pode ver, então, que tem novos recrutas, novos indivíduos, em grande quantidade, e esses indivíduos em grande quantidade, eles sofrem uma queda na sua abundância, fazendo com que sobre poucos indivíduos que chegam à fase adulta.
E esses indivíduos que sobraram, então, eles se reproduzem e morrem quase que instantaneamente, gerando esse boom de novos indivíduos. Então, a gente pode ver que são populações que apresentam uma grande oscilação no seu tamanho populacional ao decorrer do tempo. Por fim, esse modelo, no caso, é utilizado para populações menos complexas, né, que geralmente têm um ciclo de vida anual, como os indivíduos do tipo 3. Para populações mais complexas, foi utilizado um outro modelo, que utiliza uma matriz chamada de matriz de Leslie, que é estruturada por idade e que consegue representar como as gerações de uma população mudam em um período de tempo. É como se fosse representado esse ciclo do modelo 1 diversas vezes dentro da matriz, já que correspondem a indivíduos que podem se reproduzir mais de uma vez, né? É um modelo mais geral e realista que o primeiro, já que a reprodução dos indivíduos mais complexos, do tipo 1 e do tipo 2, por exemplo, não são restritos ao final das suas vidas, mas também podem acontecer mais de uma vez e durante diferentes fases das vidas. Nas equações dos modelos, foram aplicados fatores que correspondem à mudança e estresses ambientais. E então, foi estimado como os indivíduos de diferentes estratégias de vida reagiriam a essas mudanças. E alguns gráficos foram criados com esses resultados. No gráfico A, o eixo X representa a taxa de mortalidade de subadultos, onde no início há baixa mortalidade e no final alta mortalidade. Já o eixo Y representa a variância do logaritmo natural do tamanho da população, ou seja, o quanto varia o tamanho de uma população. Esse gráfico indica a ação da estocasticidade ambiental na variância da população através da morte de subadultos, ou seja, quanto maior a mortalidade, maior a variância. No gráfico B, os resultados têm o mesmo padrão, mesmo o eixo Y agora representando a proporção da variância da mortalidade, indicando a influência da mortalidade nos estágios iniciais da variância geral da população. Os indivíduos do tipo 3 têm uma porcentagem maior de taxa de mortalidade nas fases iniciais do que do tipo 1 e 2. É possível observar que os indivíduos do tipo 3 têm uma maior sensibilidade à variabilidade ambiental do que as espécies do tipo 1 e também têm a maior variância geral. E também a história de população do tipo 3 tende a ser mais dependente do que acontece nos estágios iniciais da vida de seus indivíduos. Além dessas análises, o artigo também relaciona variabilidade ambiental e mortalidade durante os estágios iniciais de vida com alterações na variância populacional. Para isso, foram feitas 500 simulações baseadas no modelo 2, ilustrando o que deveria acontecer no decorrer de 250 anos, chegando assim a esse gráfico. Nele, o eixo Y é determinada pela autocorrelação ambiental, ou seja, por uma possível relação entre dois ou mais fatores, por exemplo, chuva e temperatura, e, digamos, entre esses fatores e o tamanho da população. No gráfico, quanto mais a variação do ambiente influencia a população, maior o valor de Y. Já o eixo X mostra a taxa de sobrevivência durante o primeiro ano de vida dos juvenis da população, de forma que, quanto maior o valor, mais indivíduos sobrevivem, ou seja, menos morrem, no seu primeiro ano de vida, enquanto quanto menor o valor de X, menos juvenis vão sobreviver e, assim, mais vão morrer nesse período. Por fim, as cores se relacionam com a variância relativa da população, em outras palavras, o quanto cada resultado individual se aproxima da média. Assim, se os resultados em cada uma das simulações forem muito próximos da média das simulações, a variância será baixa, sendo representada pela cor verde. Já se os valores individuais forem muito diferentes entre si, distantes da média, então a variância será alta, no gráfico vermelha. Fica claro com esse gráfico que populações do tipo 3, aqui representadas pela concha-rainha e pelo robalo riscado, têm as menores taxas de sobrevivência no primeiro ano, têm a maior autocorrelação ambiental e as maiores variâncias relativas populacionais. Enquanto tipo 1, no gráfico temos a orca e o lobo marinho de peito branco, tem as maiores taxas de sobrevivência, as menores de autocorrelação com o ambiente e também as menores de variância populacional. Com isso, o estudo conclui que populações do tipo 3 são as mais afetadas por mudanças no ambiente, com as maiores variâncias. E, juntando a isso a típica relação entre variância e taxas de extinção, o tipo 3
se torna mais suscetível a ser extinto devido a mudanças climáticas. Mas isso de forma alguma exclui ameaças a populações de tipo 2 ou 1. Ainda lembrando tudo o que já falamos, não podemos ignorar, ao fazer estudos considerando os tipos 1, 2 e 3, que uma população pode mudar de tipo quando afetada por pressões sistêmicas e persistentes, como se acredita ter acontecido com o albatroz errante, que hoje segue a curva do tipo 2, mas era provavelmente do tipo 1 antes de influências de ações pesqueiras no último século. Além disso, ações na curva de sobrevivência de uma população podem depender de estabilidade, aumento ou diminuição de seu tamanho. E, finalmente, os resultados deste estudo permitiram aos pesquisadores chegar à conclusão de que diferentes tipos de estratégia de vida relacionados a diferentes modelos de curvas de sobrevivência são impactados de forma diferente pelo aquecimento global e aumento de variabilidade climática. Como consequência, diferentes estratégias para a conservação das populações têm diferentes eficiências dependendo de sua curva de sobrevivência. De forma geral, esforços para não matar indivíduos é o mais indicado para o tipo 1, enquanto a proteção dos estágios iniciais contra ambientes hostis se mostra mais eficiente para o tipo 3. E assim, conhecer, estudar e analisar as curvas de sobrevivência pode contribuir muito para diminuir o impacto que a espécie humana tem em diferentes populações. Esse foi o trabalho de nossa equipe a respeito do artigo Como curvas de sobrevivência afetam a vulnerabilidade de populações às mudanças climáticas. Esperamos que todos tenham aprendido algo novo e agradecemos muito pela atenção.